canal no YouTube. E a gente está começando agora a produzir os conteúdos novos que vai ter nesse canal. Aqui eu quero apresentar rapidamente, né, o pessoal que vai participar desse bate-papo antes da gente entrar no tema. Então vamos lá. Esse aqui é o Armando. Olá, pessoal. Seja boa noite, bom dia, sei lá o horário que vocês estão assistindo. Essa é a Suelen. E eu sou o Rafael Frel. Então, o tema de hoje que a gente queria debater com vocês, e a gente fala debater porque a gente se esquece que nas redes sociais existe interação. Então, nos comentários, vocês podem perguntar, às vezes indagar, ou se ficou alguma dúvida do assunto que a gente vai falar, nos comentários vocês compartilham lá a ideia de vocês, beleza? E o assunto de hoje é cancelamento. Beleza, vamos começar do começo. E eu acho que um bom começo é a gente definir o cancelamento. O que é o cancelamento? Armando, Suelen, vocês querem dar uma palavrinha sobre isso? Bom, o cancelamento ele é um comportamento no âmbito digital, ou seja, então ele é uma interação entre grupos na área virtual, onde essas pessoas elas anulam ou excluem, sejam outras pessoas, ou sejam até mesmo empresas, ou instituições, ou figuras públicas, por não se enquadrarem em seus conceitos ou preceitos. E é isso, eu acho que assim, quem nunca viu, né, na internet aí alguém sendo cancelado, né? Muito comum a gente chega no Instagram, por exemplo, de uma pessoa e aí vê um monte de comentário de ódio ou nas páginas aí de fofoca da internet, um monte de comentário e as pessoas realmente xingando muito por conta de algo que, né, na visão delas está errado, muitas vezes está muito errado mesmo. E aí elas têm esse comportamento bem de massa mesmo, né? Um monte de gente se reunindo, indo lá, atacando, comentando, muitas vezes até pressionando as marcas, né? Quando se trata, por exemplo, do Instagram, muitas pessoas têm relação com marcas, né? E aí eles veem essas marcas que essas pessoas trabalham, vão nas redes dessas marcas cobrarem um posicionamento, né? Como assim você está tendo relação com essa pessoa? Pedem a demissão, pedem, enfim, param de seguir e tem esses tipos de movimentação, né? Que a gente conhece como cancelamento. Apesar de ser um tema bastante atual, pelo menos a gente vê muito isso nas redes sociais. Isso aí começou lá no ano de 2015. Uma empresária de uma multinacional americana, ela foi fazer uma viagem de serviço para a África do Sul. Nessa viagem, ela fez um comentário, ainda no aeroporto, no avião, ela fez um comentário de que eu espero não pegar AIDS quando pousar lá. E no momento que ela postou isso no Twitter, do período em que ela fez o voo até ela chegar lá, fazer o que ela tinha para fazer, nesse período, quando ela ligou o celular e retornou para casa, ela estava demitida e inúmeras pessoas já tinham deixado de seguir ela no Twitter, estavam massacrando a mulher. A família se manifestou também, dizendo que ela desonrou o nome da família. E aí saiu uma matéria do The New York Times falando sobre esse assunto, que movimentou um monte de gente a excluir essa pessoa. Então, o cancelamento, por definição, é essa exclusão. As pessoas deixam de seguir, comentam, defamando e fazendo outras pessoas abandonarem as redes sociais e o que aquela pessoa diz. Tipo, a gente tá na rodinha, você não fala, você não tem nada. E o pessoal exclui essa pessoa, só que isso acontece no âmbito da internet, certo? Então, basicamente, lá em 2015, eu acho que foi o primeiro ato assim, de cancelamento que existiu. E depois disso a gente tem outros exemplos, né? A gente sabe, pelo menos se você leu as notícias, sabe que teve alguns integrantes do BBB que foram cancelados porque falaram alguma coisa que afetava ou uma minoria, ou um grupo de pessoas, enfim. Então a internet se manifesta dessa forma. E o cancelamento é isso, é essa exclusão, as pessoas deixam de seguir ou mal falam essa pessoa. Agora, a gente está definindo aqui, né? O cancelamento, existe de alguma forma ele ser válido? Nós como cristãos, ou se você não é cristão, você já viu ou presenciou isso, o cancelamento ele é válido? Existe um meio válido dele acontecer? E se não, por que ele não é válido? Bem, assim, eu acho que quando a gente pensa em válido, a gente tem que pensar, né? Válido para quê? Qual que é a função para ele ser válido ou não? Eu acho que uma das funções do cancelamento é trazer esse julgamento, né? Então, alguém fez algo errado, então a gente vai julgar aquilo, vai trazer alguma talvez até punição para aquilo que a pessoa fez que foi errado. Então, por exemplo, o comentário. Achei o comentário horrível daquela mulher que estava indo para a África. Então, eu vou fazer esse julgamento, eu vou dar essa punição.
porque ela não merece ter, enfim, a visibilidade que ela tem, ela tá falando besteira. E aí eu acho que assim, seria válido para isso, para ter esse tipo de julgamento, para ter esse tipo de punição, digamos assim? Eu acredito que não. Eu acredito que existem muitas outras formas da gente lidar com comportamentos errados, e falando do âmbito cristão, né, com pecados, né, coisas que a gente não concorda, que não o cancelamento. Porque eu acho que uma das coisas que a gente já conversou é o cancelamento exclui. Quando a gente fala de excluir, a gente não está falando de mudança. Você só tira aquilo que você não está gostando da sua frente. Mas e essa pessoa, como é que fica? Como que ela vai lidar com isso? Ela vai aprender? Um ponto interessante que a Suelen trouxe aqui é essa questão da superficialidade também, né? Quando você, de repente, escuta alguma acusação sobre outra pessoa, existe um efeito muito comum, que é o efeito manada, onde várias outras pessoas seguem essa acusação sem saber se ela tem fundamento, sem saber se ela tem argumento, sem saber se essa pessoa tem mesmo razão. Então, alguém que lidera esse tipo de exclusão, esse tipo de cancelamento, ele traz esse efeito manada, que traz assim uma relevância, né, para essa acusação, por mais que ela não seja... Perdi a palavra agora. Talvez não é válido. Entra no ponto que a gente marcou aqui, que você acaba completamente com o diálogo. E isso está muito comum na internet, né? Ela deu voz para muita gente, isso é legal, de certa forma ouvir várias opiniões, só que ao mesmo tempo que você tem várias opiniões, você não escuta nenhuma opinião. Então, o cancelamento, uma das características citadas aqui foi o efeito manada que acontece. Se você puxa um cancelamento, você tem que lembrar que você está puxando uma exclusão, você está guiando um monte de pessoas para excluir alguém, e isso não gera mudança, né? A superficialidade, o distanciamento na pessoa e principalmente acaba com o diálogo. Não existe diálogo numa situação dessa. O cancelamento, ele rompe essa barreira da possibilidade de um diálogo, de entender o que está acontecendo, por mais absurdo que seja, né? Agora sim, um terceiro ponto aqui. O cristão, especificamente, talvez você não se envolveu nessa cultura do cancelamento, você não participou disso, mas o cristão, qual que é o posicionamento da gente? Por mais que a gente sabe que tem esses efeitos, mas a gente só deveria olhar isso e se calar, ou se a gente for indagado sobre a questão do cancelamento, qual que é a nossa forma de pensar em relação a isso? O que a gente deve, como o nosso posicionamento frente ao cancelamento, que é um negócio real, presente, faz parte das mídias, das redes sociais, e qual que seria o nosso posicionamento sobre isso? Primeiro ponto, né, tem que começar olhando para Jesus, né, que é o nosso grande exemplo. Então não tem como a gente falar de um posicionamento cristão se a gente não olhar para Cristo. Eu acho que Jesus deixou muitos e muitos e muitos exemplos de como se posicionar em muitas áreas, né? Um ponto, por exemplo, a mulher adúltera, né, que eu acho que talvez se você pensou numa perspectiva bíblica, talvez você tenha pensado nela. E é exatamente isso que estava acontecendo, né? Um monte de pessoas acusando, julgando aquela mulher de um pecado que ela realmente tinha cometido, tinha sido pega em flagrante, né? E aí a maneira como Jesus aborda aquilo, né? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que eles, por pesarem a consciência, foram cada um colocando as suas pedras no chão. Eu acho que um primeiro ponto que Jesus fala é sobre isso, né? Como que a gente vai acusar se a gente não olhar pra gente, né? Eu acho que o cancelamento, ele também distancia as pessoas, porque a gente está falando de pessoas que a gente só viu no Facebook, no Instagram, a gente não sabe se tem família, como é que tá a vida, se tem algum transtorno, se tem alguma coisa na vida delas, e a gente só vai lá e deixa nosso comentário de ódio e não se coloca no lugar da outra pessoa. Porque muitas vezes as coisas que as pessoas são canceladas são coisas que as pessoas que cancelaram essa pessoa também praticam, talvez de forma menor no seu dia a dia. E Jesus, ele traz isso, né, de propor essa reflexão e de se aproximar, né? Eu acho que isso é uma grande questão. Jesus estava próximo das pessoas, né? Um outro exemplo seria a mulher do poço. E o que Jesus faz? Jesus se aproxima. Mesmo Jesus sabendo dos pecados dela, ele se aproxima dela para criar esse diálogo, para entender a situação dela, né? E isso é muito importante nessa aproximação. A Sueli falou mulher do poço, esse canal já com filme de terror. Brincando. Mas a mulher do poço é a samaritana.
né? É só para quem não se ligou aí na referência da Suélia. Só complementando o que a Su falou, que é muito importante da mulher samaritana, que ela era também uma pessoa que vivia essa exclusão pela sociedade, porque ela já estava no 5º casamento, porque ela era uma mulher, e naquela época a mulher não tinha voz. Então um homem, Jesus no caso, se aproximar de uma mulher sozinha, que já estava no 5º casamento, naquela época, e ainda ser uma samaritana, os samaritanos eram um povo excluído, os judeus tinham um preconceito contra a raça, o samaritano. Então tinha uma bolha enorme de exclusão nessa mulher, né? Que contam todos os pontos que a Suelen falou. E aí Jesus fura essa bolha do cancelamento. E por que Jesus faz isso? Porque Jesus era um revolucionário? Porque Jesus queria fazer uma grande transformação política? Não, não era. Apesar dessas questões serem políticas, o que Jesus queria era levar o reino de Deus. Então, esse é um ponto importante. Jesus ele tinha um foco, que era a missão que o Pai deu para ele. A missão de Cristo era levar o reino de Deus, levar as pessoas à transformação, levar um arrependimento. Então Jesus se aproximava não para gerar pessoas revoltadas com esse tipo de atitude, mas que elas viessem a começar uma mudança através do arrependimento. Então Jesus tinha um objetivo muito claro quando ele se aproximava tanto da mulher samaritana quanto da prostituta, a mulher adúltera. Então esses eram pontos importantes, né? Ele tinha uma missão que era levar o reino de Deus, e Jesus desejava o arrependimento, desejava a transformação das pessoas. Gente, isso faz muita diferença. A gente olhar para o próximo com o olhar de Cristo é tentar enxergar essa pessoa transformada. Se você conhece um amigo seu de escola, alguém da faculdade, um rapaz, alguém do seu trabalho, e às vezes essa pessoa é chata, essa pessoa não é muito legal, ou ela está vivendo um período difícil, ela se isola, né? Os colegas de trabalho isolam ela mesmo, ninguém faz questão de incluir ela no grupo por estar vivendo alguma coisa difícil. E aí você olha para essa pessoa com um olhar de transformação. Poxa, como que seria essa pessoa transformada, essa pessoa renovada, essa pessoa completamente diferente em Cristo Jesus? Esse era o olhar que Cristo tinha dessas pessoas, né? Esse era um ponto muito importante. E para a gente dar uma continuidade, vocês têm mais alguma coisa a comentar agora? Eu acredito que, só para fechar, as bases que nós usamos aqui, né? João 4 para a mulher samaritana e João 8 para a mulher adúltera. A gente encontra, então, essa aproximação, e o segundo ponto dito aqui é uma aproximação intencional com o real interesse de transformar essa pessoa, né? E aí a gente já responde a pergunta: o cancelamento ele não se torna eficaz porque você não gera essa aproximação e porque ele não tem a intenção de transformar essa pessoa, de fazer com que ela olhe por outra perspectiva, de fazer com que ela consiga olhar com amor. Você simplesmente cancela e joga ódio ao invés de ensinar essa pessoa ou passar até mesmo que você aprende, o que você vive, né? É um ato democrático, digamos assim, né? As pessoas podem fazer, ninguém é processado por isso? Não, não é. Mas uma visão bíblica da situação não é legal. Pelo menos isso não vai gerar transformação e mudança nenhuma nas pessoas. Então a gente deveria pensar nisso antes. E aí, trazendo para um outro, espalhando mais um pouquinho, esse é o último ponto que a gente vai falar sobre esse assunto. É o que a Suelen chamou de muro invisível, né? Às vezes, essa barreira que a gente cria está dentro da nossa mente. Então, não necessariamente nós falamos ou excluímos uma pessoa publicamente, como no caso das redes sociais, como a gente já deu exemplo. Mas às vezes a gente cria uma barreira que está só na nossa cabeça, e isso pode ser gerado por divisões políticas. Eu sou de direita, ele é de esquerda. E aí a gente não quer entender e nem questionar o pensamento do próximo. A gente simplesmente cria uma barreira, o diálogo foi encerrado e eu excluo se eu descubro que essa pessoa pensa diferente de mim. O cancelamento, aqui eu vou dar uma opinião minha, ele gera, nas palavras mais doces que eu posso dizer, um emburrecimento, porque ele acaba com a nossa tentativa de dialogar. E a visão política, por exemplo, acontece isso. No cenário que a gente está hoje, as pessoas se dividem, simplesmente não existe mais diálogo para melhorar. Então, qual outro ponto que a gente tem para falar sobre isso aí, que acontece nos nossos dias? Acredito que isso também se estenda dentro da igreja, né? Do contexto eclesiástico.
algumas mudanças sobre interpretações da Bíblia ou sobre questões que a gente entende, elas geram divergências dentro da igreja, né? E essas divergências, se não forem analisadas com cuidado e com amor, podem gerar esse cancelamento. Um exemplo é fazer piadinhas ou comentários insensíveis em certas rodinhas, quando existe um irmão ou outra pessoa que convive com você e que você sabe que pensa diferente, e ele escuta aquela conversa, escuta aquela piadinha, e muitas vezes aquele laço, aquela possibilidade de conversa que você teria com ele, ela é anulada porque esse comentário infeliz, né, chegou aos ouvidos desse irmão e não manifesta o amor, não manifesta essa aproximação, né? Eu tenho uma interpretação bíblica diferente daquele irmão na igreja. E aí a gente cria uma barreira, e detalhe, não é só criar uma barreira. Às vezes o pessoal acaba disseminando, olha, aquele irmão pensa assim, aquela pessoa pensa assim. E a gente começa criando uma panela que exclui, de forma às vezes indireta, aquela pessoa da igreja. Você acaba excluindo aquela pessoa por ele pensar diferente da maioria. O cancelamento tem essa característica, é um pensamento dominante. E nesse pensamento dominante, quem pensou diferente é excluído, sem questionamento, sem diálogo, sem nada. Então, é muito importante a gente ficar ligado, porque o ponto que a gente está discutindo, ele começa aqui dentro, no muro invisível que está aqui. E aí, quando a gente externaliza, já é tarde demais para consertar. A gente já criou uma parede, uma barreira visível entre as pessoas. E aí, não tem melhora nenhuma. Jesus nunca pregou isso, isso nunca foi motivo de embasamento bíblico. O cancelamento, ele tem um problema enorme. Olha, só uma última colocação minha. Quando Jesus vai fazer a maior pregação de todos os tempos, qual é, pessoal, a maior pregação de todos os tempos? É o Sermão do Monte. Quando Jesus vai começar o Sermão do Monte, vocês se lembram aí qual que é a primeira bem-aventurança? Alguém consegue abrir em Mateus 5 aí, só para a gente ver? 12 segundos depois, alguns momentos depois, 20 minutos depois, É alguma coisa. amanhã. Vamos lá. No Sermão da Montanha, quando Jesus vai começar sobre as bem-aventuranças, ele começa com uma característica. E essa característica ela é importante por ser a primeira. Quando a gente vai construir uma casa, você não começa construindo as paredes, ou o telhado, ou você não começa construindo qualquer outra estrutura da casa. Você começa pelo alicerce. E aqui Jesus estava começando pelo alicerce. E qual que é o alicerce da pregação de Jesus? Humildade. Então, antes de Jesus começar a ensinar todas as bem-aventuranças e discorrer aí uma pregação enorme para falar de vários assuntos, Jesus começa com uma coisa: os humildes de coração. A humildade, ela proporciona no nosso coração uma coisa muito importante, que é um coração ensinável. Sem um coração ensinável, você não aprende nada. O crocodilo, quando ele nasce, logo que ele sai da casca do ovo, ele nasce com 99% de tudo que ele precisa saber até o final da vida dele. Ou seja, ele praticamente não aprende nada. E tem muitas pessoas na internet que começam a falar, começam uma vida de diálogo com as pessoas sabendo de tudo. Então, a falta de humildade tira de você uma coisa muito importante, que é um coração ensinável. Sem um coração ensinável, você não consegue aprender nada, nós não conseguimos desenvolver nada daquilo que Cristo disse para a gente. E o cancelamento, ele gera um negócio muito ruim, que ele tira de nós esse coração ensinável, que é esse primeiro item que Jesus fala no Sermão do Monte, sobre a humildade. A humildade gera em nós um coração ensinável. Eu acho que uma grande demonstração disso era a característica de Jesus de fazer perguntas, né? Eu acho que isso é muito interessante. Às vezes a gente chega tão cheios, né, de pedras, né, de argumentos, que a gente esquece de perguntar. Jesus fazia muitas perguntas. A gente se esquece, por exemplo, se alguém pensa diferente, a gente se esquece daquela pequena pergunta. Por que você pensa assim? Como que você pensa? Me explica. Isso parece tão besta, mas isso tem um peso tão grande. A gente se esquece que as pessoas têm argumentos também. E quando a gente ouve o outro, ouve o que ele tem a dizer, a gente tem muito a crescer e a gente pode construir esse diálogo. Se eu acho que o outro está errado, que tem uma opinião errada, tudo bem. Mas como que eu vou conseguir isso? Não é tacando
ele apontando o dedo dizendo que você é burro, que você não sabe de nada. É perguntando, é entendendo, é fazendo essa construção, que isso a gente tem muito a aprender com Jesus. Resumindo, não seja um crocodilo. Muito bom, muito bom. Pessoal, vamos finalizar por aqui. A gente espera que vocês tenham gostado. Comentem sobre as coisas que vocês acham relevantes sobre o assunto e não foi discutido aqui. É muito importante a gente trabalhar esses assuntos que estão em pauta nos dias de hoje e a gente, como cristão, como pessoas que servem a Deus, que querem levar mais sobre quem é Deus para as pessoas, a gente precisa se posicionar sobre isso. Então, pensem nisso, vamos trabalhar nosso coração ensinável com humildade para acabar com essa cultura do cancelamento que não produz resultado de mudança nas pessoas. Beleza, gente? Fiquem com Deus, até mais e até lá. Inscreva-se nesse canal. Vai falar essa parte?